Olá, muito boa noite. Boa noite a vocês que nos acompanham diretamente do Instagram, das redes sociais. Hoje com o nosso podcast do curso de jornalismo. E hoje nós teremos como convidado especial o professor Joel César Bonin. Ele que é mestre em filosofia, trabalha atualmente no Senac de Caçador e na Uniarp com os cursos de mestrado. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, sou muito grato pelo convite de vocês. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente o convite feito pela nossa coordenadora do curso de jornalismo, a professora Jussiele. Então, Zita, sou muito grato pela oportunidade. Quero agradecer também o nosso amigo Edson, que aqui está com a gente, e também o nosso mestre aqui de tecnologia, de técnica, o Elvis, que está nos ajudando imensamente na parte de suporte. Então, a nossa ideia hoje, pelo que eu sei, a gente conversar um pouquinho sobre temas relacionados à educação e direitos humanos. Mas estou aqui também para a gente conversar e bater um papo legal. Isso, professor Joel. Bom, para quem nos assiste, eu sou o Edson Ponto, mais um estudante aqui do maravilhoso curso de jornalismo EAD da Uniarp. E, professor Joel, eu estava perguntando aqui fora do ar e pergunto para todo mundo saber. Da onde vem o professor Joel? Não é de Caçador, né? Eu, por exemplo, não sou de Caçador, agora sou, de São Paulo, professor Joel. Pois bem, eu moro em Caçador desde 2003, então são praticamente 21 anos que eu moro aqui na nossa região. Eu sou natural do Paraná, então eu gosto muito do amigo meu de Blumenau que diz o seguinte: eu sou VIP, vindo do interior do Paraná. Então, eu sou uma pessoa que vive no interior do Paraná e moro aqui justamente há mais de 20 anos, constitui família. Eu trabalho na instituição da Uniarp desde 2010 e na época, quando eu aqui vim trabalhar com um projeto social ligado ao mundo dos maristas. Até ano passado, inclusive, nós tivemos um colégio que pertencia aos maristas ali na região do bairro Martelo, se não me engano, que infelizmente veio a fechar no final do ano passado. Mas assim, a minha relação com o caçador, então, é de longa data já. Eu me sinto praticamente um show. Ótimo. Já pegou o bicho de pé, não? Não? Eu estou em Caçador há 10 anos. Eu fui diplomado como primeiro bicho de pé, depois de alguns anos eu tive pós-graduação para pegar o segundo. Tá certo. Vamos lá. Professor Joel, o que o professor Joel faz na Uniarp? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, estou aqui há 14 anos, desde 2010. Eu comecei trabalhando como professor do colégio de aplicação, como professor de filosofia e sociologia, e trabalhei então de 2010 até 2015 no colégio, quando então eu ingressei no doutorado em filosofia pela PUC Paraná e defendi em 2020. Então atualmente, eu tive várias experiências ligadas ao EAD, tive várias experiências ligadas à educação básica, ensino médio, principalmente aqui dentro da aplicação, do colégio que nós temos aqui da Uniarp, Trabalhei durante muito tempo também nos cursos de graduação, mas hoje, praticamente 40 horas do meu tempo, eu dedico aos 2 programas de pós-graduação. Um deles é a educação básica, sou professor orientador, e também o programa de desenvolvimento e sociedade, também como professor e orientador hoje. Então eu estou há praticamente 4 anos, desde 2020, aí, trabalhando dentro dos cursos de pós-graduação estrito sensu da instituição. Maravilha. Rita? Professor, como você define os direitos humanos dentro do contexto educacional e por que considera esse tema relevante para a formação cidadã? Muito bem, eu acho que a gente poderia começar conversando rapidamente aqui sobre alguns aspectos importantes sobre a questão da educação. Veja, do ponto de vista jurídico, desde a Constituição de 88, o direito à educação se tornou uma regra, um princípio universal. Nesse sentido, então, o que é muito importante a gente perceber que também nessa dilema, também nessa questão, nós temos a preocupação referente à formação das pessoas para o melhoramento da própria vida. Então, nesse caso, por mais que a educação seja um grande dilema na nossa região, como eu falei agora há pouco, ele é um direito universal, marcado pela própria legislação nacional, que tem a sua carta principal, digamos assim, a partir da Constituição Federal, mas dentro do contexto dos direitos humanos, na nossa realidade regional aqui do Alto Vale do Rio do Peixe, é importante lembrar o papel da formação para a transformação da nossa região. Então, assim, durante muito tempo, não se olhava a educação como uma forma de mudança de vida. E nos últimos tempos a gente percebe, por várias estratégias nacionais, estaduais e municipais, que a educação se tornou um princípio fundamental para o melhoramento e para a transformação da vida.
Então, muitas pessoas que durante muito tempo não pensavam a educação como um direito, ou como talvez até mesmo um dever, começam a perceber que a educação sim pode ser um instrumento importante de mudança da própria vida pessoal. Então, nesse caso, né, para fechar essa ideia, essa questão, o direito humano de acesso à educação, por exemplo, hoje também está preconizado, também está estipulado a partir da Agenda 2030. Então, a Agenda 2030, que foi instaurada, que foi estabelecida em 2015, ela propõe no seu ODS 4 a ideia de uma educação de qualidade, que começa pela formação das crianças até chegar à formação e ao aperfeiçoamento da formação dos próprios professores. Então, hoje, pensar a educação como uma premissa, como um primeiro passo para pensar a conquista de outros direitos, né? Porque na medida que a pessoa vai se formando e se educando, ela vai também se autotransformando e percebendo o quanto que o mundo pode ser melhor na medida em que ela tem um olhar mais crítico, mais analítico sobre a realidade. Então, durante muito tempo, a educação não foi vista como uma forma de melhoramento da vida. Mas, hoje, por exemplo, até do ponto de vista do IDH, né, que o Índice de Desenvolvimento Humano, nós temos, acima de tudo, então, 3 critérios para pensar que um município, ou um estado, ou um país, ele é considerado bem desenvolvido. Ele tem que ter, então, uma preocupação com a longevidade, tem que ter uma preocupação com a renda das pessoas e, acima de tudo, uma preocupação com a escolarização. Então, o que a gente percebe hoje é que existe uma relação direta entre o direito, a escolarização e a formação através da educação e o melhoramento da renda. Né? Então, essa é uma questão importante para a gente perceber que, sim, a educação, no meu entendimento, é um primeiro passo, é uma premissa para que você entenda que os direitos humanos são para todos. Então, quanto mais estudo, quanto mais me preparo, quanto mais eu tento buscar essa transformação pessoal, melhor a minha vida vai se tornando e, assim, também, eu entendo o quanto que isso pode ser importante para o melhoramento da nossa região, das pessoas de um modo geral, né? Então, assim, é uma coisa ligada totalmente à outra, né? Eu não posso pensar direitos humanos sem educação como um primeiro passo. Professor Joel, o senhor mencionou ODS. Então, para quem não conhece, é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? Maravilha. Ele falou o quarto. São 16 no total. 17 no total, definidos pela ONU e que hoje em dia as empresas, inclusive, quem está mais desenvolvido procura seguir esses ODS porque é uma necessidade do planeta, né? E aí vem os conceitos de ESG também, né? De empreendedorismo preocupado também com o aspecto social e de governança, né? De meio ambiente, environment, social e governance, né? Então a preocupação com o meio ambiente, com o social e com a governança. Mas essas coisas, elas são recentes, né? Então a pergunta que nós temos assim, o senhor que estuda filosofia, que é desse campo, quando é que no mundo começa a se falar em direitos humanos? Quando que surge esse conceito? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque durante muito tempo eu lecionei esse conteúdo, essa disciplina no curso de Direito. Tinha uma disciplina de 30 horas e a minha preocupação a partir de vários textos era pensar, do ponto de vista ocidental, eu poderia dizer de maneira mais clara, que os direitos humanos como conceito e como uma preocupação humana nasce em 1215, na Inglaterra, com o João Sem Terra, um nome muito curioso, né? Era o rei da época. Nesse sentido, qual foi a grande questão importante? Limitar o poder exacerbado do rei, colocando então um pacto de sujeição no qual haveria então, acima de tudo, um respeito e uma consideração constante entre o rei e os seus súditos. Então, por isso, o João Sem Terra, naquele momento, ele se submete a uma regra fundamental. O rei pode governar, mas não exageradamente, não violentamente, respeitando, acima de tudo, a dignidade das pessoas. Até porque, né, se a gente for fazer aqui um resumo muito rápido sobre a questão dos direitos humanos, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos que nasce em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, o conceito mais importante, que já nasceu lá em 1215, na Inglaterra, é pensar no princípio da dignidade humana, o valor da dignidade humana. Porque normalmente o que a gente acaba percebendo na história, e tem vários aspectos e vários fatos e vários acontecimentos históricos que mostram que sempre houve uma intenção de dizer que alguns grupos eram melhores do que outros, ou de que algumas pessoas eram mais evoluídas do que outras.
E por isso, então, essas pessoas mais evoluídas, essas pessoas consideradas, autodeclaradas evoluídas, consideravam que os outros deveriam sofrer qualquer tipo de sofrimento em função dessa ideia de que haviam grupos, ou que havia grupos melhores e outros piores. Então, querendo assim, sendo bem sucinto também para a nossa conversa, o debate sobre direitos humanos, então, ele nasce a partir dessa preocupação lá na Inglaterra e vai se transformando, e vai se alterando, e vai sendo complementado até chegar no ápice da experiência da Segunda Guerra Mundial, onde, infelizmente, o nazismo defendeu a ideia de que havia uma raça pura, perfeita, né, e tudo mais, e que todos aqueles que não se adequassem a esse modelo deveriam ser eliminados, extirpados, purificados. E quem não entrasse nesse modelo, então, deveria ser deixado de lado. Então, por isso que aí entra uma ideia fundamental na história, que é o conceito de dignidade. Ou seja, aí vem um outro... não sei se eu vou viajar demais aqui na conversa, mas eu me lembrei muito rapidamente de um grande pensador alemão, dos últimos tempos aí, chamado Axel Honneth. Ele é um pensador da filosofia ligado à ética também. Ele diz o seguinte: qual que é o grande problema? É que muitas vezes a gente parte do pressuposto que deveria conhecer alguém para dar a essa pessoa direitos. Ele diz, é o contrário. Primeiro eu reconheço que nela existe um princípio fundamental. Ela é um ser humano e merece o devido respeito, a devida dignidade. Então, essa é uma questão interessante. Se eu coloco primeiro conhecer, então eu vou selecionando. Ah, mas esse daqui não merece. Olha só a vida que ele tem. Olha o comportamento que ele tem. Então, se eu parto desse pressuposto, eu vou selecionando grupos, e esse é o grande dilema. Porque em algum momento alguns grupos vão dizer, não, nós somos melhores. Nós estamos acima dos outros. Essa é uma questão muito curiosa para pensar a história dos direitos humanos. Antes da Zita fazer a próxima pergunta, deixa eu fazer um comercial aqui. Nós estamos num ambiente bastante bonito, preparado pela UNIAP, com a feira de cursos, né, o Universo UNIAP. Então aqui a gente tem vários, a câmera não está posicionada para lá, não dá para ver, mas nós temos vários estandes aqui dos vários cursos da UNIAP. E eu deixo desde já os meus parabéns à professora Luciele, ao professor Rafael, a Zita, o pessoal meus colegas aqui que idealizaram e estão fazendo esse podcast, porque vejam vocês, eu estou com 70 anos, acabei de aprender, olha, fica arrepiado, sobre o João Sem Terra, eu nunca tinha ouvido falar. Então, é uma experiência interessante o podcast, porque a gente entrevista pessoas e com elas a gente aprende. E na medida que o UNIAP está transmitindo e deixa gravado no YouTube, a gente tem condição de compartilhar o conhecimento. E eu concordo inteiramente, né? A informação, o conhecimento é a base do desenvolvimento, é a base do desenvolvimento sustentável, né? Então, agora, Zita, a palavra é sua. Então, professor, quais são os maiores desafios da inclusão no ambiente escolar e acadêmico? Então, eu acho que a gente pode voltar na resposta anterior, digamos assim. Você estava falando em excluir, agora vamos falar de inclusão. Mas aí tem um ponto muito interessante na história brasileira. Eu acho que vale a pena trazer à baila dessa questão. Primeira questão que eu acho bem curiosa para a gente discutir esse assunto é o seguinte: veja, no processo da inclusão, nós temos um problema muito sério no Brasil. Historicamente, nós temos uma premissa muito pesada, que é a seguinte: primeiro nós excluímos todos e aos poucos nós incluímos aqueles que nós vamos outorgando direitos. Então, o que eu quero dizer com isso? O processo da inclusão hoje no espaço escolar implica a aceitação da diferença. Então, veja, a diferença é uma coisa absolutamente normal na relação humana. Então, eu sou diferente de você, você é diferente de mim, eu sou diferente do Edson, eu sou diferente do Elvis, assim vai indo. Diferente da professora Ju. Só que essa diferença sempre se dá numa relação eu com o outro, que é uma coisa absolutamente normal. Entretanto, do ponto de vista da inclusão, nós passamos historicamente por um processo de criação de grupos subalternos. Desde a própria constituição da própria história do Brasil. Então, nesse sentido, é muito interessante perceber que o maior desafio da inclusão é entender que todos têm direitos. E nesse espaço, que seria um espaço coletivo, nós devemos reconhecer a ideia da diversidade. Então, a diversidade é algo que vai um pouquinho mais além da diferença. Quer dizer o seguinte, veja, apesar de que nós somos diferentes, nós temos no processo da constituição do próprio conceito de nação, alguns grupos que foram considerados, mais uma vez, melhores ou superiores por tradições
históricas, genéticas, culturais, né? Então essa é uma questão muito curiosa. Por exemplo, por que muitas vezes a gente considera certos hábitos, certos elementos culturais mais bonitos e outros nem tanto? Porque nós fomos educados a pensar que é assim que é. Mas, na verdade, nós temos que desconstruir, e esse é um processo muito difícil de aceitação da diferença. Então, veja, por exemplo, né? Eu tenho atualmente um aluno que é do nosso mestrado em Desenvolvimento de Sociedade, que ele é deficiente visual. Ele é um menino super capaz, muito inteligente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que durante muitos períodos históricos, essas pessoas foram esquecidas. Porque nós temos muito forte na nossa maneira de pensar o princípio da normalidade ou daquilo que nós consideramos que é aceitável como normal, compreensível como normal. Então o grande desafio hoje é perceber o seguinte: para além dos aspectos sexuais, além dos aspectos de possíveis deficiências, nós temos que considerar que todos devem ser reconhecidos como seres humanos. E a gente normalmente olha por um viés histórico de dizer, mas ele é diferente, ele não se adequa ao padrão, ele não entra, ele não se encaixa nesse modelo que nós estamos habituados a considerar como normal. E quando a gente percebe, a gente se dá conta que a normalidade é um conceito inventado, criado pelo ser humano, para dizer que esse daqui se encaixa no padrão e aquele ali não. Então, nesse sentido, a construção da ideia da inclusão vai além de um princípio de integração, ou, acima de tudo, um princípio que até ultrapassa a noção de igualdade para chegar na equidade. Então, muitas vezes a gente tem que entender que essas pessoas precisam mais, porque durante muito mais tempo do que nós, talvez, essas pessoas foram excluídas. Então, a inclusão demanda essa consciência de entender que, para aceitar a diferença ou a diversidade, eu tenho que entender o que aconteceu no passado. Algumas pessoas, mas professor, é injusto. Sim, é injusto se você parte do pressuposto que foi visto como normal essa separação, essa segregação. Então eu diria que o maior desafio da inclusão é a consciência de perceber que durante muito tempo esse foi um assunto jogado para debaixo do tapete, ou esquecido, ou talvez até mesmo não compreendido adequadamente. Então, o princípio da inclusão, ela demanda, acima de tudo, essa noção de que sim, nós temos que entender que durante muito tempo esse processo de exclusão foi perene, muito forte, e que nós temos que aceitar hoje esse processo de dizer, sim, eu também tenho limites, né? Então, por exemplo, se eu fosse, talvez hoje, se eu fosse submetido a uma prova de matemática, eu ia bombar, né? Eu ia tirar um 0, certamente, porque eu aprendi a matemática básica. Se ele me dissesse assim, não, mas você tem que escrever um texto sobre esse tema, talvez eu me daria bem, dependendo do avaliador também, né? Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente perceber. O normal, ele também se adequa àquilo que nós consideramos o padrão. E esse padrão, na verdade, ele é uma invenção da nossa cabeça, que nós consideramos que é aceitável, mas que foi historicamente construído. Esse é o maior dilema, né? Professor Joel, quando eu vim de São Paulo há 10 anos, eu fiquei chocado com a situação exatamente de educação na nossa região aqui. Eu me apaixonei pela região, tanto é que acho que vou terminar meus dias aqui, né? Mas aí fui aprender sobre a história da Guerra do Contestado, que não é conhecida em São Paulo, e dizem os estudiosos que muito dos problemas que a gente tem nessa região advém ainda como resquício da Guerra do Contestado. Essa região aqui do interior foi meio esquecida pelos governos estaduais. Seja por isso ou não, nós sabemos que aqui, embora o IDH de Santa Catarina seja muito bom, o da região é muito baixo, né? Então, tem vários outros problemas, violência contra a mulher, abuso infantil, esse tipo de coisa. E quanto especificamente à inclusão, como é que o professor vê os problemas de inclusão especificamente na nossa região, que típico daqui? Poderia citar exemplos? Bom, a gente pode tentar pensar um pouquinho esse processo vagaroso, talvez até lento demais, não é? Do processo da inclusão. Mas eu queria pensar também uma questão interessante que você traz a partir da experiência da Guerra do Contestado. Veja, até sugiro como uma possível leitura, recentemente o Alexandre Cachoeira, que é um grande músico aqui da nossa cidade, também foi meu aluno e me orientando no programa de pós-graduação, ele defendeu uma dissertação discutindo essa questão da evasão escolar, que é um problema muito sério na nossa região.
E ele vai partir de um conceito que eu acho maravilhoso, que é o princípio da lógica socializadora. Porque, veja, a gente pode dizer assim, mas veja, tem oportunidade, tem vaga, tem condição, ou tem condições das pessoas estudarem, é só não estudam porque não querem. É um argumento muito forte, muito utilizado para tentar justificar a baixa... a evolução, digamos assim, ou talvez o baixo rendimento escolar das pessoas aqui da nossa região. Mas elas se esquecem de que romper essa forma de pensar, esse paradigma, é uma coisa muito vagarosa e muito lenta. Então eu diria que o primeiro passo é entender o que significa a lógica socializadora, que é o seguinte: por mais que exista um movimento social, governamental, sei lá, as pessoas têm que entender que elas foram educadas a não pensar a educação como uma forma de mudança de vida. Porque elas vão olhar para o passado e vão dizer o seguinte: meu avô não estudou, meu pai não estudou, eu vou estudar para quê? Entendeu? Então, não havia estímulo. Era até um instrumento de dominação, proibia as pessoas de ter educação. Né? Então, romper esse processo é um processo muito difícil. Romper essa lógica é muito difícil porque todos ao meu redor dizem o seguinte: não vale a pena, estudar para quê? Ou, ainda pior, estudar não é para todo mundo. Entendeu? Então, esse é um processo muito interessante para a gente pensar esse dilema da educação. Então, nesse sentido, a evasão vai aparecer como um problema porque, justamente agora, nos últimos tempos, até com incentivos estaduais, federais, estatais, você tem aí certas formas ou instrumentos de manter as pessoas na escola. Mas só isso não garante, porque é preciso perceber que isso pode ser possível no sentido de que eu posso ir além dessa lógica que me foi ensinada. Mas que é muito difícil isso acontecer porque demanda muito tempo, gerações, né? Levam-se gerações para que isso aconteça. E vocês devem ter exemplos e experiências muito ricas, Leão Regis, Caçador e tudo mais, né? Pitbull Grande também eu conheço um pouco a realidade. Então, a lógica da inclusão, ela demanda justamente o entendimento de que sim, o IDH, veja, eu falei para vocês, longevidade, escolarização e renda. Então, as duas últimas coisas estão conectadas totalmente. Nós, por exemplo, até na nossa região, vivemos muito mais do que em outras regiões do estado. A longevidade não é um problema para nós. Assim, chegar aos 70 anos na nossa região é muito comum. Né? E até 80 ou mais, né? Mas assim, de modo geral, vem aqui um outro dilema, que é perceber que para que eu possa ter uma renda melhor, a escola, a formação humana, ela é necessária. E antes ainda, a formação humana, ela é necessária não somente pensando na renda, mas na própria autoconsciência, na própria maneira de ver o mundo. Veja, então, depois de uma caminhada de formação de estudos, eu diria que quando eu tinha apenas a graduação, eu tinha um olhar sobre o mundo. Quando eu terminei o mestrado, uma outra visão. E agora, depois do doutorado, uma outra visão também. Nada veio fácil. Foi um longo processo para chegar até aqui. Mas, para pensar especificamente na tua questão da inclusão, eu diria que tem duas estratégias muito necessárias e que dão certo, e que estão dando certo. Primeiro, cada vez mais a interiorização da formação continuada. O que significa dizer isso? Eu tive que ir para Curitiba fazer a minha pós-graduação, certo? Hoje nós temos na própria instituição, ou muito próximos de nós, uma formação na qual eu nem preciso sair de casa, praticamente, para poder estudar. Então eu, por exemplo, se moro em Fraiburgo, ou em Videira, ou em Timbó, ou em Matos Costa, eu posso ir e voltar na mesma noite, né, e dormir na minha casa tranquilo. Então é uma forma de dizer, existe a possibilidade de você continuar os seus estudos e cada vez mais existe essa interiorização do acesso à formação superior e continuada. A segunda é, cada vez mais, as oportunidades de bolsas, sejam as específicas, sejam as abertas. Então, por exemplo, a CAPES, o CNPq e a FAPESC, que são agências de fomento nacionais e estaduais, elas promovem o acesso à formação continuada através de bolsas. Nós tivemos durante muito tempo o UNEDU, agora tem a Universidade Aberta, se não me engano, que é para graduação, mas na pós-graduação você tem então bolsas que te ajudam, dependendo da tua condição, da tua realidade, a continuar os seus estudos. Então a inclusão no universo da escola, da educação básica, ainda é um processo que está se constituindo, que está se formando. Mas eu diria que, do ponto de vista da inclusão no mundo superior, no ensino superior, cada vez mais está acontecendo de maneira muito vagarosa, mas a gente está conseguindo muito mais do que outrora. E pode dizer assim, mas é pouco, sim, mas é muito mais do que outrora.
É muito mais do que no passado. Então, algumas oportunidades estão acontecendo, elas estão ampliando, e a ideia é que isso se torne cada vez mais uma coisa normal e continuada, né, nesse sentido. Professor, vamos ver mais um pouquinho de polêmica. Não sei, vamos ver. Então, professor, por que o tema dos direitos humanos e da inclusão é ainda considerado tão polêmico nas várias esferas educacionais da sociedade? Então, já que a questão é polêmica, eu posso responder com mais polêmica? Mais polêmica. Bom, mas eu vou explicar a palavra, tá bom? Porque aí tem uma questão muito curiosa que está ligada às fake news, que é o poder da ignorância. Aonde é que eu quero chegar com a questão da ignorância? O total desconhecimento e, acima de tudo, o desinteresse de conhecer. Então, o grande problema é que existe uma grande falta de compreensão do que nós queremos dizer quando falamos de direitos humanos. Se eu nego um direito trabalhista, eu não estou negando um direito humano? Se eu nego o direito à escola, eu não estou negando o direito humano? Então, na verdade, é um problema ligado à interpretação das palavras e da nossa realidade nacional. Porque sempre, aonde há democracia, ou um país que defende a democracia, direitos humanos se tornam algo concreto. Então, o grande problema é uma distorção da interpretação do que significa direitos humanos. Então, direitos humanos é para todos e todas. No sentido de que, como ser humano, aí vem o princípio do justo naturalismo. Eu nasci, eu tenho direito. Por quê? Porque eu nasci. E eu pertenço a uma sociedade, a uma comunidade, a um país. Então, eu tenho direito a um nome, a uma certidão de nascimento, acesso à escola, acesso a uma moradia, a vestimenta, assim vai indo. Então, na verdade, o grande problema é a construção, aí que está, existe uma palavrinha um pouco nova que eu descobri recentemente também, que é a agnotologia. A agnotologia é uma área de conhecimento que tenta pesquisar como é que se constitui e como é que se cria a ignorância na sociedade. Então, nesse caso, a ignorância se tornou hoje uma fonte de conhecimento, porque alguém produz essa ignorância. É louco isso, né, Edson? Porque as pessoas criam ignorância, porque as pessoas não entendam ou deixem de se preocupar com o verdadeiro sentido das palavras. Então, direito é uma coisa absolutamente natural, porque todos nós nascemos e temos direitos, e somos humanos. Só que daí a gente cria aquele problema que veio antes, que é pensar que, olha, mas me parece que eu tenho que conhecer a pessoa primeiro para dizer que ela tem acesso a direitos, porque talvez ela não tenha tanto quanto eu, porque ela não é um cidadão de bem, ou porque ela não trabalha, assim vai indo. Então, no fim das contas, direitos humanos é para todos, porque nós temos que entender que na história nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que negou o direito de certas pessoas de terem o direito à vida. O direito à vida foi negado. Então, assim, na verdade, assim, eu até desafiaria os nossos colegas que estão nos acompanhando a pesquisar a palavra agnotologia e como é que a ignorância foi construída e criada. Foi criada para distorcer a realidade. Entendeu? Tanto é que foi criado em 2016 uma palavra nova, 2016. Se tornou a palavra do ano do dicionário Oxford, que é a pós-verdade. Então, independentemente do que eu acredito, independentemente daquilo que é verdade, melhor, independentemente da verdade, o que importa é aquilo que eu acredito. Opa, isso tem um problema, né? Porque daí eu tenho aí muitas pessoas que muitas vezes acreditam em falsos profetas, que são capazes de distorcer a realidade e dizer então que direitos humanos são somente para pessoas escolhidas, né? Pessoas perfeitas. Então isso é um problema, porque a história mostra o quanto que isso gera consequências muito negativas, muito pesadas. Então a polêmica começa. Eu posso ignorar, porque eu desconheço, olha, eu não sabia sobre isso, a ignorância é minha, não sabia. Mas eu nem posso ser levado, através de fake news, a acreditar em verdades que são, na verdade, grandes mentiras. Porque as pessoas não vão conhecer ou buscar a verdade acerca da informação. Professor, obrigado por ensinar um pouquinho mais para a gente essa palavra, eu não conhecia, vou procurar. O conceito de pós-verdade já tinha... Está tudo ligado, né? E semana passada, até o nosso reitor estava lá presente na abertura, no Instituto Federal aqui de Santa Catarina, ocorreu lá a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Maravilha. E nós tivemos lá um palestrante maravilhoso, o professor Marcelo Girardi Chapo. E ele assim, deu dados assim, que me impressionaram. Por exemplo, tem um dado estatístico que diz que 14 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. 70% dos brasileiros não
consegue, eles falam assim, mestrado científico, por exemplo, uma bula, vamos dizer, um exame de laboratório, sei lá, o índice de colesterol, e do lado tem lá, de tanto a tanto você está dentro da normalidade. 70% dos brasileiros não conseguem entender isso. Interpretar isso. Você imagina. Então, nós temos muito por andar em termos de educação. E te digo mais. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de visitar 21 países. Ainda que rapidamente, né, onde eu fiquei mais tempo foi Japão por 2 vezes. E posso lhe dizer, essa ignorância não é privilégio nosso, não. A gente vai para outros países, lógico, não dá para você comparar a média daquele país com a média nossa, mas se você pegar a média, vamos dizer, do nível universitário nosso, com a média de muitos países ditos desenvolvidos, nós somos superiores em termos de conhecimento. Então, a ignorância, como usando a linguagem daqui, campeia solta no mundo. Por isso que tem essa indústria como é que é a palavra? Agnotologia. É uma verdadeira indústria, a indústria de fake news, né? Bom, e como que o professor vê a relação entre diversidade e diferença nesse contexto que tem essa indústria como é que é a palavra? Agnotologia. É uma verdadeira indústria, a indústria de fake news. Então você trouxe vários pontos interessantes. Eu queria falar um pouquinho mais sobre eles antes de chegar. Por mais que a gente já falou um pouquinho sobre diversidade e diferença, não é? Sim. Veja, é muito curioso tudo isso que você fala. Primeiramente, né, os grandes estudiosos da agnotologia são o professor Smithson, que é da Universidade da Austrália, Universidade Nacional da Austrália, e o Proctor, que é da Stanford University, né, dos Estados Unidos. E o que é mais interessante de perceber? Quando que nasce uma preocupação em investigar esse poder de persuasão da ignorância ou do desconhecimento? É através das propagandas da indústria do tabaco. Nossa. Então tudo começa aí. Então, como é que a indústria do tabaco, durante muito tempo, na década de 70 e 80, financiou pesquisas científicas para justificar que o tabaco não fazia mal? Então, tudo começa aí. Então, o poder da persuasão e da propaganda como um instrumento de realmente convencimento das pessoas. E agora, querendo ou não, eu tenho que puxar um pouquinho, né, o assado para a minha brasa, já que sou da filosofia. No fim das contas, Sócrates, o grande pensador grego, já se preocupava com os sofistas, que eram vendedores do saber. Então, veja, o grande problema da comunicação como normal, essa nasce sempre para quê? Não importa a agregação, importa a capacidade de convencer alguém, independentemente da consciência de perceber que durante muito tempo, esse foi um assunto jogado de distinção da verdade e mentira, ou esquecido, interessa no fim das contas, é pensar o que nos leva a acreditar numa capacidade de argumentação que seja sedutora, que seja convincente. Então eu vou voltar lá no grande Führer da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo sabe muito bem quem é, nem precisa citar o nome do sujeito, mas que foi o sujeito que foi capaz de persuadir pessoas através da rádio, do rádio, por horas e horas e horas, graças à eloquência das palavras, o poder do convencimento das palavras. Então, no fim das contas, vale lembrar esse problema todo sobre a distinção entre o sofista que engana e vende conhecimento e aquele que busca a verdade mesmo que não ganhe nada com isso. Então, esse é um problema interessante. Veja, se a gente for olhar na história, a gente vai ter vários e vários momentos nos quais as fake news apareceram. Por que ela se superlativou? Por que ela ficou tão radical nos nossos últimos anos? Smartphone, redes sociais, a internet. E o que é mais preocupante, um espaço que seria democrático, como na internet, se torna um espaço onde tudo é possível, onde não há mais critério ético de interpretação, onde não há mais critério claro de dizer, isso daqui, nisso daqui eu posso confiar. Aqui existe alguma verdade, né? Então esse é um tema bem legal, bem bacana, que já nasce entre os filósofos. É complicado, porque há pessoas que elas querem acreditar na mentira. Elas querem acreditar numa verdade que não é verdade. Mas por que isso existe? Porque, na verdade, sempre existe, no fim das contas, diante do sofrimento e da dor, uma certa esperança. E há pessoas oportunistas que se aproveitam dessa fragilidade humana. Então, diante do sofrimento, diante da dor, há muitas pessoas que daí justamente fazem isso de forma criminosa, eu diria. Então, justamente abusando da
e ingenuidade das pessoas. Mas voltando à questão da diversidade, da diferença, eu sei que nós temos algumas questões aqui, e o nosso tempo é um pouco exíguo, né, um pouco curto, eu queria dizer uma coisa muito importante, para resumir, né? Então, diferença, volto aqui, é algo absolutamente natural. Somos todos diferentes. Mesmo que exista um princípio de igualdade, que é a própria dimensão da nossa humanidade. O que nos torna iguais, o que nos torna semelhantes, é a condição humana. A realidade é que sim, nós somos todos humanos e que nós participamos e compartilhamos de uma coisa comum, a humanidade, a dimensão humana. Só que a diversidade é muito interessante na aceitação de debate, inclusão. Então, nesse sentido, a evasão vai aparecer um problema porque justamente agora subalternizados. Então, essa é uma questão interessante, aceitar essa dimensão da inclusão dessas pessoas como pessoas que fazem parte. Né? Então, o discurso, por exemplo, existe um debate muito interessante, né? Podemos dizer que o país, né, o Brasil, ele é um país multicultural. Beleza, né? Então tem a cultura gauchesca, tem a cultura paulista, catarinense, mas dentro de Santa Catarina existem várias culturas diversas, tem a cultura do manezinho, tem a cultura do contestado, tem a cultura do oeste, mas o que é mais importante a gente perceber? Que esse discurso não esqueça, acima de tudo, a noção de que nós temos que fazer com que essas pessoas sejam reconhecidas, sejam respeitadas. Então eu volto mais uma vez no Axel Honneth para defender. Antes de conhecer, reconhecer a dignidade de todos nós, porque historicamente essas pessoas foram esquecidas. Então a diversidade, seja entre mulheres e homens, seja entre pessoas negras ou pessoas pretas e pardas, sejam entre brancos e pessoas indígenas, sejam entre pessoas que são da comunidade LGBTQIA+. Então, no caso, nós temos que entender que, para além das nossas identidades, nós compartilhamos uma condição única, que é a condição humana, mas que a gente diz, olha, tem um problema aqui, esses daqui são mais pecadores, entende? Essas pessoas não são tão cristãs, elas não entram nesse modelo, isso é um problema muitas vezes. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que reconhecer a dimensão humana de todas elas, porque historicamente elas foram esquecidas. Zita, de novo aqui, antes de você continuar, a gente está aqui para quem está nos assistindo, a gente está aqui no bate-volta aqui, a Zita faz uma pergunta, eu faço outra, mas eu não resisto em fazer comentário na sua resposta tão brilhante e cheia de informações, né? Um comentário apenas. Meu pai era um barbeiro, né? Tinha escola primária, mas era um homem culto, porque lia muito. E em 1979, foi a primeira vez que eu saí do Brasil e ia ao Japão. E, lógico, estava ansioso, apreensivo. E meu pai me disse uma coisa, veja, um homem simples, me disse uma coisa carregada de sabedoria. Ele falou para mim, filho, preste atenção nas crianças. Por quê, pai? Ele falou, você vai ver que toda criança chora igual, ri igual, brinca igual. E de fato, né, eu fui para um país do outro lado do planeta, um povo diferente, de olho puxadinho, né, alimentação diferente, costumes diferentes, uma cultura bem diferente da nossa, mas as crianças eram iguaizinhos às nossas crianças, levadas, as mesmas coisas. E ao longo da vida eu tive a oportunidade de visitar 21 países, então eu sei o que é a diversidade e o que é a diferença, né? Então eu aprendi isso. Na verdade, no íntimo, todos nós somos iguais, apesar de sermos diferentes. Eu queria, posso aproveitar então, já que você levantou a bola, vamos, né, vamos cruzar para o gol. Uma coisa muito interessante, duas coisas que me vieram na cabeça, né? Primeiro, eu sou um cara muito apaixonado por música. O rock nacional, para mim, traz muitas coisas boas, que tem muitas letras cheias de conteúdo, cheias de reflexões bacanas. Eu gosto de lembrar de uma música que, na verdade, se eu não me engano, é do Barão Vermelho. Agora, não sei se foi o Cazuza ou o Frejá que compôs, que diz assim, todo mundo é parecido quando sente dor. Né? Então, e mais do que tudo, Hannah Arendt, uma das maiores pensadoras da filosofia do século XX, diz o seguinte, toda dor faz sentido se eu puder, sobre ela, contar uma história. Então, se o choro ou o sorriso são iguais entre as crianças do mundo todo, uma das coisas que nos torna muito humanos é perceber a limitação, ou o esquecimento, ou a exclusão, porque isso gera dor, porque gera uma forma de invisibilização do outro. Diante de mim não há ninguém, há apenas, quem sabe, uma coisa. Então, nesse sentido, essa é uma dinâmica muito interessante para pensar que as pessoas que foram esquecidas historicamente devem ser lembradas porque elas foram colocadas numa condição de invisibilidade. Então,
Então eu preciso fazer com que essas pessoas sejam vistas, revistas, sejam reconhecidas. E por isso eu acho que é muito importante perceber que isso gera uma dor pelo fato de que nós temos que recuperar a dignidade dessas pessoas. Então essa é uma questão. Quando você falou sobre as crianças, veio o Nietzsche, que também é um filósofo muito mal compreendido. Ele vai dizer o seguinte: nós seres humanos deveríamos aprender a metamorfose de 3 seres. Durante a nossa vida, durante muito tempo, nós fomos educados como camelos, a suportar o peso do mundo. As regras, as normas, os princípios, a moral, a rigidez das normas, né? Então, né, lembra aquela frase, né? Hoje eu trabalhei feito um camelo, né? Segurei o mundo nas costas, né? Nos meus ombros. Depois vem o outro, é o leão. Bravura, coragem, enfrentamento, resiliência, vontade de vencer. Mas a grande sabedoria está na criança, na sua inocência. Eu estive ontem em Fraiburgo, no curso de psicologia, junto com a professora Cibele, e ela falou uma coisa muito interessante. Uma aluna comentou, diz assim, sobre o filho, perguntando para ela, mas mãe, por que você casou com o pai? Né? Uma pergunta bem básica, né? Bem básica. Porque eu me apaixonei, porque, sei lá, a gente se conheceu, eu gostei dele, ele gostou de mim, a gente casou e hoje você é nosso filho. Pois bem, mas tem 8 bilhões de pessoas no mundo, você foi casar com o pai? olha a sacada da criança, a pergunta é genial, é muito interessante. Nós adultos não temos mais a capacidade de perceber com clareza e com calma essa dinâmica, que é justamente o ápice da evolução da sabedoria, que é perguntar sem gerar ofensa, e aprender com isso. Então essa é uma questão interessante que você falou, me veio logo na cabeça a memória da criança, né? Então vamos lá. Professor, então, última polêmica, prometo que depois não crio mais nenhuma. Até porque nós temos nosso tempo, Isso, o pessoal já está olhando ali. O pessoal está olhando, né? Vamos lá. Então, em questão de políticas públicas, educação e direitos humanos, qual a sua visão sobre as políticas públicas e como tem contribuído ou dificultado a implementação de uma educação voltada para os direitos humanos? Eu acho assim, a primeira coisa importante, o que é uma política pública? Muita gente fala de maneira muito ampla sobre políticas públicas, mas nunca se perguntou sobre o conceito de política pública. Eu recomendo um livro muito bom do professor Leonardo Secchi, que ele discute e ele fala rápido. Ele é o professor da UDESC, muito famoso, muito conhecido, fácil de achar os vídeos dele na internet, no YouTube, Leonardo Secchi. Ele fala o seguinte: política pública é uma diretriz para resolver um problema público. O que isso significa dizer? Ele compara o princípio da saúde, né? Então eu tenho uma doença que seria um problema público e eu preciso de um remédio. Mas só que o remédio para enfrentar a doença pode ser muito diferente, dependendo da circunstância ou da situação. Então vamos pensar, não é? Eu posso, diante de um problema público ou de uma doença pública, encontrar várias soluções possíveis e todas elas podem dar certo. A questão é sempre pensar que existe uma relação direta entre o problema e a tentativa de solucioná-lo. Ele utiliza então o termo diretriz. Então a diretriz é uma forma de tentar responder ao problema público. E daí ele utiliza a comparação da saúde. O problema público é como doença, a solução seria justamente um remédio, e assim vai indo. Daí dá vários exemplos, né? Mas aqui no caso, uma das coisas mais importantes é pensar que a política pública não demanda somente do Estado. Por isso hoje várias ONGs, né? O terceiro setor no caso, né? O primeiro setor a gente lembra que é o governo, o segundo são as empresas e o terceiro então são as ONGs, ou organizações que tentam se mobilizar para encontrar uma solução para os problemas públicos. Então, assim, para além da dinâmica estatal ou do Estado, é encontrar formas que tentem solucionar problemas que somente o Estado não dá conta de resolver. Veja, essa é uma questão muito polêmica, porque nós pagamos muitos impostos e nós acreditamos que o Estado deveria ter o papel de nos dar de volta nossos direitos. Mas mesmo assim, nós temos que lembrar a relação do guarda-chuva também, né? O guarda-chuva é muito pequeno para dar conta de tantas demandas. Então, no fim das contas, o Estado prioriza educação, segurança e saúde. E mesmo assim, é pouco, digamos assim, né? Porque a gente tem, querendo ou não, hoje, me ajudem vocês aqui, 250 milhões de habitantes, eu não sei dizer agora. É um chute total aqui. Quem está, por favor, nos ajude aí pesquisando no Google. Então, mais ou menos nesse sentido, a população é muito grande. E nesse caso,
por mais que existam muitos impostos arrecadados, nunca dá conta da retaguarda. Então, as políticas públicas para a educação, elas demandam, então, estratégias que sejam, aí que está a grande questão, estratégias estatais e não de governo. O grande problema nacional é que cada governo diz, nós vamos agora encontrar a solução para todos os problemas do Brasil, na saúde, na segurança e na educação. Só que a gente não tem um processo de continuidade. Qual que é a grande diferença de países bem evoluídos ou mais evoluídos? É a continuidade e uma meta de 30 anos. Não uma meta de 4 ou de 8, mas uma meta que seja continuada. Então as políticas públicas nacionais para a educação respaldam, ou melhor, esbarram, para ser mais exato, não é a palavra certa, respaldam, esbarram na dinâmica de um processo de continuidade e não de uma ruptura. Veja, sejam as bolsas, seja um apoio, seja lá o que for, muitas vezes cada governo pensa em dizer, agora a gente vai fazer diferente, vai mudar tudo. E esse é o grande dilema das políticas públicas. Para a inclusão, para o acesso à educação, e aqui para terminar rapidamente, hoje, do ponto de vista nacional, nós temos muito acesso à educação básica, mas ela não representa sucesso no processo de continuação. Se a gente for ver o número do IDEB, de Caçador e da nossa região, até o 5º ano é excelente, o problema é depois a continuação até o final do ensino médio. Quando entra no 6º ano, nós temos um grande dilema, que é a continuidade, que vai entrar naquele problema da lógica socializadora de perceber que a educação, sim, pode mudar a vida das pessoas. Professor, como é que podemos promover uma cultura de paz nas escolas para fortalecer o respeito aos direitos humanos? Você sabe que aqui seria muito legal a gente partir de um pressuposto legal da discussão com os psicólogos. Porque muitas vezes a violência, por exemplo, no ambiente escolar, entre alunos, ou até mesmo no ambiente da sala de aula, se dá por uma razão muito simples: o desconhecimento de si, a ignorância sobre si mesmo. A violência, muitas vezes, ela acontece, ou a cultura de paz não é promovida porque as pessoas não se conhecem, elas não sabem, acima de tudo, a capacidade que elas têm. Porque talvez, quem sabe, lhes falta amor próprio, ou lhes falta uma educação familiar que ajude a empoderá-las, a se aceitarem, a terem autoconhecimento de si. Claro, autoconhecimento já é conhecimento de si, mas no fim das contas é essa dinâmica, entende? A cultura de paz ela é promovida na dinâmica em que nós reconhecemos a dignidade das pessoas, mas que elas se aceitem, se reconheçam. Só que daí vem um grande sofrimento também hoje, que são as referências que nós temos de sucesso. Quem é o sucesso? Hoje, para muita gente, na faixa etária de 10 a 20 anos. Um youtuber, sei lá, tudo bem, mas muitas vezes essa referência ela é um pouco fugidia, um pouco vazia, porque nem todo mundo consegue esse sucesso. E ela não consegue entender que o processo da educação é um processo que ela pode transformar a própria vida. Então, muitas vezes, ela quer uma solução rápida, e se ela não consegue essa solução rápida, ela se frustra, se entristece, e não consegue dar a volta por cima porque não tem resiliência. Até tem um debate muito interessante de uma pesquisa de uma doutoranda que eu conheci, que ela falava sobre a importância da educação moral para crianças. Eu acho que esse é um problema muito sério. Nós temos que ensinar as crianças a terem resiliência, para depois entender a importância de moral e bons costumes, eu acredito. Então, professor, fazendo meu fechamento aqui, antes que a gente apanhe do Giovanni ali na frente. Então, eu queria dizer que, primeiro eu lembrei de uma frase, enquanto a gente estava conversando, sobre a questão de que a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. Isso aí. E eu queria te dizer assim, que foi muito, muito, muito bom para mim ouvir você falar, e eu senti vontade de participar das tuas aulas. E assim, ó, ficando aqui perto... Alguns alunos gostam, a maioria fica meio bravo. Mas eu me senti assim, tentada a matricular a tua aula para poder conversar mais sobre o assunto. E assim, dizer que eu me senti um pouco mais inteligente perto de você, professor. Foi um prazer muito grande da minha parte. Obrigado. E eu agradeço as pessoas que participaram com a gente aqui, que estão nos acompanhando através do Facebook, e faço, assim como meu colega Edson, eu deixo um convite para que venham visitar as feiras dos cursos da nossa faculdade, e através do nosso papo aqui, eles podem ter noção do que espera por eles aqui. Ótimo, muito obrigado. Edson? Encerrando, mais uma vez agradeço ao professor Joel Bonin, aprendi muito, fiquei curioso com algumas coisas, e quero ter a oportunidade de encontrá-lo mais vezes para conversar, não necessariamente num podcast, mas
conversar, a gente tem muita troca de ideia aí para fazer, né? E eu quero absorver do seu conhecimento. E como, mais uma vez, fazendo um comercial, né? Convidamos aí a comunidade de caçador para vir aqui na Arena Uniarp, né? Aqui fica, todo mundo conhece, ao lado aqui do tiro de guerra, do Corpo de Bombeiro Voluntário, e aqui a gente tem vários estandes dos vários cursos. Tragam seus filhos, os jovens que venham aqui, né, para conhecer cada curso. Tem muito jovem que está escolhendo ainda o que vai fazer da vida, que profissão, não só de ser game youtuber, né? Mas aqui tem agronomia, tem engenharia, veterinária, tem vários cursos aqui bastante interessantes, e o jornalismo, que é no formato EAD, portanto é mais fácil para você fazer nos horários que tem, como um cara como eu que tem outros trabalhos, outras coisas, estou fazendo aqui o EAD. E então parabéns à professora Jussiele, coordenadora do nosso curso, professor Rafael, né, a Selma, o Giovanni, os colegas que vão entrar aqui para entrevistar a próxima professora. E muito obrigado a todos que nos assistiram pelas redes sociais, pelo canal Uniarp aí do YouTube. Professor, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer muito grande. Prazer, Zita, você também, muito obrigado. Tamo junto. Estão me avisando aqui que quem está acompanhando de casa tem 5 minutos de intervalo. Nesse intervalo aqui eu vou aproveitar e continuar o papo com o professor fora do ar. Obrigado, pessoal. Parabéns a todos. Obrigado, professor. Valeu, muito obrigado.